Essa batalha pertence ao Senhor. Irmãos e irmãs, calma. Calma que essa luta não é sua. Por que tanto desespero? Por que tanto esforço físico, mental, emocional? Por que tanto desgaste? Sendo que você é filho, sendo que você é filha. Como é que você faz quando um filho seu está com dificuldade? Quando ele vai pegar alguma coisa que é mais pesada do que ele pode suportar? Você vai e ajuda. Mas muitas vezes, eu que sou pai, o nome do meu filho é Kevin. Eu vejo ele tentando fazer, muitas vezes com a própria força dele, coisa que ele não consegue. Meu filho, ele tem um senso de independência muito grande. E eu sei por que que Deus fez ele vir ao mundo com essa personalidade. Eu sei que na vida isso muitas vezes é bom, você ser proativo, você ser produtivo, você ir tentar agilizar as suas coisas e não ficar esperando por ninguém. Isso para a vida é bom. Isso para o mundo dos negócios é bom. Mas isso para o mundo espiritual, para tomar boas decisões, não é bom. Nós temos que aprender a depender de Deus. E quando eu falo depender de Deus, eu falo profundamente, irmãos. Eu falo sem reservas. Eu falo você confiar, assim como o seu filho sabe que o seu pai, ele não pensa tanto. Ele não fica com medo. Ele apenas confia. Ele apenas se alegra porque ele tem um pai. Meu filho, às vezes, ele não tem altura o suficiente para pegar algumas coisas, ele vai, pega a cadeira, coloca, e muitas vezes, nem com a cadeira, pelo tamanho dele, ele consegue pegar. E aí eu venho, pego ele nos braços e digo: Você sabe que você tem papai. Você sabe que papai tá aqui para lhe ajudar. E ele sorri, me abraça aqui no pescoço, fica nos meus braços e eu vou lá e pego o que ele tá querendo, biscoito, ou alguma coisa que ele esteja querendo. E isso me fez agora pensar. Muitas vezes o que Deus quer da gente é que nós re- repensemos, né? Vamos pensar duas vezes antes de tomar essa decisão. Será que esse plano que eu estou agindo não é plano da minha cabeça? Nós somos falhos, nós erramos, as nossas decisões sempre, geralmente, elas estão erradas. A nossa sabedoria, a nossa capacidade mental, ela é limitada, mas a de Deus não é. A capacidade de Deus é infinita. E muitas vezes o plano dele para nossa vida é completamente diferente do que nós temos de plano para nossa vida. Muitas vezes a forma de resolver um problema é completamente diferente da forma que nós mesmos tentamos resolver o nosso problema. E quando você menos imagina, a forma de Deus agir se manifesta. E você vai ver lá na frente que Deus agiu. E que você muitas vezes diz assim: Meu Deus, eu nunca imaginei que aquele problema que eu estava enfrentando ia ser resolvido dessa forma. Hoje eu estava ouvindo a palavra de Deus, uma ministração, uma pregação, e eu fiquei assim impactado com os testemunhos. Existe um testemunho muito impactante de irmãos que estavam tentando ajudar as pessoas na época da guerra na Ucrânia com alimentos. E eles, com muita dificuldade de conseguir alimentos, eles foram pedir direcionamento a um irmão, a um pastor, e esse pastor orientou: entregue completamente os teus propósitos nas mãos do Senhor e confia que Ele vai mostrar o plano. Confia que Ele vai direcionar, confia que Ele vai falar, confia que Ele vai se apresentar e a situação vai se desenhar. E o milagre vai acontecer. E assim eles fizeram. Mas como a gente faz isso? Você ora
e espera. Se o Senhor não falar, continue orando. E isso é a grande dificuldade nossa. Nós oramos, esperamos, quando o Senhor não fala, a gente se desespera e vai tentar agir com as nossas próprias mãos. E quando eu falo para você confiança, dependência, é confiança e dependência completa. É confiar 100%. É confiar e não ficar depois que você faz uma oração dizendo assim, sim, mas nada aconteceu, mas eu preciso resolver, eu estou sendo pressionado, eu tenho conta para pagar, eu tenho situação para resolver, eu tenho essa situação que está me afligindo, eu tenho que agir. E muitos dizem aquela desculpa de uma palavra que é até verdade, mas tirada do contexto. Oração. Eu tenho que orar e agir. Essa palavra é verdadeira. Mas muitas vezes ela é colocada fora do contexto para você agir com as suas próprias mãos e muitas vezes tomar a decisão errada. E esses irmãos confiaram e ali Deus se apresentou e eles conseguiram, com a ajuda de Deus e dos outros irmãos, conseguiram levantar 6 carretas, caminhões gigantescos de alimentos. E não só isso, Deus deu 6 motoristas para levar esses caminhões. E assim eles dirigiram por mais de 2 dias para levar esse alimento para as pessoas que estavam desabrigadas, para as pessoas que estavam sofrendo na guerra da Ucrânia. E ao chegar lá, o testemunho conta, o irmão que contou esse testemunho fala que quando eles chegaram na divisa, eles foram barrados pela fiscalização e a informação que teve foi que só era permitido passar com no máximo 2 malas por pessoa. E aí, naquele mesmo momento, ele pega o telefone e liga para o pastor que disse: Confia no Senhor, ora e aguarda que ele vai responder. E ele ligou para o pastor: Pastor, infelizmente, nós fomos barrados aqui na divisa, na fiscalização, e não deixaram a gente. Diz que só pode, por pessoa, 2 malas por pessoa. E nós estamos aqui desesperados, tentando resolver essa situação. Então, nós estamos ligando para você: o que nós vamos fazer? E o pastor disse: Não é a mim que vocês têm que ligar. Vocês têm que ligar para Deus. Vocês devem ligar para Deus. Não é para mim, porque a luta não pertence a mim. Essa batalha não é minha. Essa batalha é de Deus. Como é que vocês estão ligando para mim? Vocês não entenderam a lição. E muitas vezes nós não entendemos a lição. Quando nós estamos enfrentando um problema, uma situação que é acima do nosso poder, nós vamos muitas vezes recorrer às pessoas. Por quê? Porque é natural nosso tentar recorrer ao outro ser humano para resolver nossos problemas impossíveis. Mas quando acontece algum problema, alguma luta, alguma batalha, alguma situação impossível, nunca esqueça, isso é terreno santo. Lutas, batalhas, situações impossíveis é terreno santo, é terra santa, é oportunidade de Deus agir. É oportunidade do sobrenatural acontecer. Só que você não está entendendo. Você acha que aquela situação é para te destruir, para você ficar numa situação mais difícil mentalmente, espiritualmente. Você acha que aquilo não vai ter saída. Mas não. Luta, situação difícil, situação impossível, guerra é terra santa. É oportunidade para Deus se manifestar. Como no povo de Josué, o povo de Israel que estava sob a liderança de Josué, naquele momento que ele orou ao Senhor por uma saída, veio um homem com a arma, com a espada, e ele perguntou: De que lado estás? Do nosso lado ou do lado do inimigo? E a resposta foi: De nenhum dos dois. De nenhum dos dois.
Eu venho da parte de Deus e eu vim pela tua oração. Eu vim como resposta da tua oração. Estou aqui para te atender. E ele perguntou: Mas o que eu devo fazer? Me oriente como eu vou fazer com o exército, me dê uma saída. E aquele ser enviado por Deus respondeu: Tire as sandálias, porque o local é santo, tire as suas sandálias. Ou seja, mais uma lição para a gente: guerra, situação difícil, aquilo que você está enfrentando é terra santa. É aí onde Deus vai agir, irmão. Não é para tua morte, não é para tua perdição, não é para você ficar em desespero, é para você buscar a presença. Pelo menos nesse ponto Josué fez correto, ele buscou a presença. Mas quando a resposta veio, muitas vezes a gente se assusta. Muitas vezes a gente está inimigo ali daqueles mensageiros de Deus. E muitas vezes a gente está lutando com o próprio Deus. E não quer enxergar com os nossos olhos que o Senhor tem saída para isso. Às vezes, Deus já está completamente envolvido na tua guerra, só que você não enxergou ele ainda. Porque você está tentando resolver com a forma humana, com o seu poder humano. E isso é impossível. O nosso poder é limitado, a nossa força é finita, mas a força de Deus é infinita. Ele é onipotente, pode todas as coisas. Onipresente, está em todos os lugares, inclusive no futuro. Ele já viu essa situação. E onisciente, ele sabe o que está no teu coração. Ele sabe que o que está no teu coração é medo, é falta de confiança nele. E ele quer tratar isso. Como ele vai tratar isso sem que você passe por essa guerra, por essa prova? Prova é a oportunidade de você crescer na sua experiência com Deus, na sua confiança em Deus, amadurecer espiritualmente. É apenas para esse fim. Deus não tem prazer na prova. Deus tem prazer em relacionamento com seus filhos. E os irmãos ficaram numa situação difícil com aquele caminhão, com aqueles vários caminhões carregados de alimento. E naquele momento eles desligaram, oraram, passou ali alguns instantes, ligaram de novo para o pastor. Pastor, oramos, oramos e nada aconteceu. E o pastor respondeu: Mas vocês insistem em ligar para mim? Vocês não têm que ligar para mim. Vocês têm que ligar para Deus. Se a resposta não veio ainda, continue orando. E assim eles fizeram. E eu me vejo às vezes nessa situação. Eu me vejo às vezes nessa situação de dizer, eu quero resolver essa situação, mas eu tô aqui desesperado aqui para resolver como é que eu vou resolver. Eu olho para o lado, olho para o outro, não vejo saída e continuo ali firme nas orações. Mas às vezes não fico tão firme, às vezes eu tô ali ligando para a pessoa, tentando resolver de uma forma, tentando resolver de outra. Que bom se a gente buscasse mais a presença do que muitas vezes resolver o problema com as nossas mãos. Nós não sofreríamos tanto e não tomaríamos decisões tão erradas na nossa vida que até hoje nos afetam, porque nós não consultamos a Deus, nós não perguntamos qual era o plano de Deus. Nós apenas apresentamos o nosso plano e pedimos, Senhor, abençoa meu plano. Quando muitas vezes nós precisávamos saber, Senhor, qual é o teu plano? Qual é a tua estratégia para essa situação? E aí espera confiantemente que o Senhor mostrará a estratégia, mas nós não, muitas vezes não fazemos isso. E naquele momento os irmãos ligaram para um outro pastor, depois continuaram orando e ligaram para um outro pastor, e o pastor da cidade, que já estava após a divisa, já estava dentro da cidade, respondeu dizendo: descarreguem as carretas, os caminhões e coloquem em os depósitos que eu vou dizer para vocês. E assim eles fizeram. Descarregaram os caminhões, colocaram nos depósitos. E aí, pessoas da cidade, inclusive idosos que já moravam lá, decidiram, né? Irmãos também decidiram se manifestar e ajudar.
e veio 8 pessoas. Cada um passava com duas bagagens, com duas quantidades de alimentos, porque era permitido só duas por pessoa, duas bagagens por pessoa. E eles iam passando. Como tinha 8 pessoas, de, de duas, 8 vezes 2, 16. Então, a cada passagem ia 16 quantidades. Ia 16 quantidades. E aí, o chefe da divisa, o líder, disse: Mas como é que vocês esperam acabar isso? Se simplesmente é gigantesco. Vocês vão demorar 2 anos para terminar de descarregar esses caminhões. E eles disseram: Não, mas a gente está aqui, a gente vai fazer a nossa parte. Nós confiamos em Deus. Mas que Deus? Eu não conheço esse Deus. Eu vi falar, mas como assim, Deus? Vocês têm aí as mãos de vocês aí e um problema enorme para resolver. É isso que vocês têm. Não, mas nós confiamos em Deus, nós estamos fazendo isso em prol das pessoas que estão passando por situação difícil, que estão passando por situação difícil. Ele disse: Mas qual é o que vocês querem em troca disso? Nós não queremos nada em troca. Nós fazemos por amor às pessoas. Eu não acredito que tem pessoas assim. Isso, o líder respondeu, o chefe lá dos guardas, né, da divisa, respondeu: Eu não acredito que exista essa esse amor pelo próximo no mundo. Eu sempre, na minha visão, tem algo em troca. Confesse, o que é que tem em troca? E o irmão respondeu: Não tem nada em troca. Nós estamos querendo fazer o bem de verdade. Nós estamos querendo ajudar as pessoas que estão passando por uma situação difícil, sem teto, sem alimento, sem roupas. Essa é a nossa missão. E assim eles continuaram por longos dias. E aquele líder começou a perguntar mais. Mas me diz uma coisa, como é que funciona essa questão desse amor? Porque vocês são muito felizes, eu vejo vocês fazendo o bem para as pessoas e vocês têm uma alegria interna, eu não consigo entender, um brilho no olho, eu não consigo entender de onde é que vem isso, me explique mais. E eles começaram a falar da graça. Ele disse: Graça? Como assim graça? Eu cresci num ambiente católico, eu nunca ouvi falar. Como assim? Me explique. E enquanto as pessoas iam passando com os alimentos, dia após dia, cada um levando duas quantidades, um grupo ficou fazendo estudos bíblicos com esse líder dos soldados ali da divisa, o chefe. E os soldados sentaram ao redor e começaram a estudar também ali, juntos. E simplesmente eles passaram alguns dias estudando, estudando, e ali ia passando de dois em dois, de dois em dois. E a história conta, é uma história verídica, é um testemunho real, que depois que eles encerraram o estudo bíblico, ainda tinha muita coisa, ia demorar mais 2 anos. Ele disse: Agora eu entendi. O soldado, o líder dos soldados, né? O chefe, disse: Agora eu entendi. Agora eu entendo esse amor que vocês sentem. Agora eu entendi, tá? Eu tô sentindo também. E eu quero ser batizado. Irmãos, Deus tem várias formas de resolver. E muitas vezes, a forma que Deus tem de resolver o seu problema, na hora que ele começa a se desenhar a solução do Senhor para a sua vida, você não enxerga, você não entende. Você não está enxergando como é que eu vou resolver esse problema. Muitas vezes você está precisando descansar no Senhor. Essa luta, essa batalha não é sua. Essa batalha pertence ao Senhor dos exércitos. Ele é teu pai. Se ele é teu pai, se ele é teu rei, se você serve a ele de todo o seu coração, você tem que entender que ele resolve os seus problemas. É ele que luta por você. Mas ele não consegue agir em meio a um coração que está aflito, que está sem acreditar, sem confiança. Deus não consegue agir. É aí onde o inimigo entra. O diabo vai atuar na sua mente, vai te deixar cada vez mais aprisionado na descrença, no medo, na incerteza e na dúvida. E quando você está mergulhado nesse sentimento,
quando você só olha para o problema, quando você só olha para a situação que está difícil na sua vida e esquece de se conectar com a fonte que tem poder sobre todas as coisas. É aí que o diabo cria forças na sua mente e te aprisiona. Então, o segredo está em se conectar mais com Deus, em aprofundar mais com Deus. Eu falei mais, quando eu falo mais, se for preciso, você ora uma semana, se for preciso, você ora 1 hora, 2 horas, mas você tem que buscar a presença. Busque a presença. Queira a presença, não queira orar ao Senhor somente pela bênção. Não queira dizer, Senhor, aqui é o meu problema. Eu te apresento o meu problema e apenas eu quero que o Senhor me ajude a resolver. Resolve, Senhor, resolve, Senhor. Não. Você deve mudar a sua estratégia. A palavra fala, né? Pedis e não recebeis, porque pedides mal, para o seu próprio prazer, para o seu próprio interesse. Se eu não me engano, está escrito em Tiago. E o que é que eu quero que vocês raciocinem comigo, para a gente encerrar? O teu problema muitas vezes piora, a situação financeira muitas vezes aumenta porque você está lutando com as suas próprias forças, sendo que essa luta que Deus permitiu é para você crescer em fé, crescer em sabedoria e crescer em relacionamento com Deus e amadurecer espiritualmente. E o intuito desse vídeo foi para te falar: calma, calma que essa batalha não é sua, calma que essa batalha é do Senhor. E eu encerro esse vídeo com oração, tá? Para que você ore de uma vez por todas da forma correta, para que você confie de todo o seu coração no Senhor. Então feche teus olhos e vamos orar. Querido Deus, amado Pai, eu te apresento cada pessoa que está vendo esse vídeo, Pai. As necessidades de cada irmão, de cada irmã, os problemas que eles estão enfrentando, que eles estão passando por situação difícil, e a sua mente está abalada, fortemente afetada, porque estão olhando para a situação, Pai. Mas o Senhor nos ensina em Sua palavra que nós temos que olhar para Ti. Nós temos que confiar em Ti de todo o coração. Nós temos que saber que o Senhor já enxergou o futuro e que o Senhor deseja que nós tenhamos conexão contigo, Pai. Deseja que nós de todo o coração tenhamos a aproximação de Ti, aprendemos mais e mais de Ti, Pai. Porque a cada momento, a cada dia, é um aprendizado novo e o Senhor quer que nós venhamos a aprender. É uma vida inteira de aprendizado. Nós somos seres limitados. Nós conhecemos muito pouco, Pai, da vida, do mundo espiritual e a nossa luta é contra carne e sangue. E o Senhor sabe que nós estamos num grande conflito. Satanás está lutando pela vida das pessoas, para destruir a nossa vida, afetar a nossa mente, o nosso emocional, a nossa família, afetar nossos bens, destruir tudo que nós temos, tudo que nós somos. E ao mesmo tempo o Senhor quer que nós confiamos 100% nele, porque só assim nós podemos vencer o inimigo. E muitas vezes nós estamos dificultando a atuação em nossa vida, a ação do Senhor em nossa vida. Então, Pai, em nome de Jesus, nós confiamos em Ti. Nós entregamos nosso problema em Tuas mãos. Batalha nossas batalhas. Luta por nós, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, se te fortaleceu, se te ajudou, eu te convido a se inscrever no canal, deixar o teu like, deixar o teu comentário, deixar a tua opinião e o teu pedido de oração que eu estarei orando por você. E não se esqueça, essa batalha não é sua, ela pertence ao Senhor dos Exércitos. Ele luta por você. Até o próximo vídeo, fique com Deus.